Olá, tudo bem com vocês que acompanham aqui os dias melhores? E agora é hora de falar de saúde, porque afinal de contas a gente tem que buscar saúde, qualidade de vida para que os nossos dias sejam cada vez melhores. Hoje eu recebo uma convidada muito especial, muito querida, a doutora Letícia Lemos, lá de São José dos Campos. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda. É um prazer estar aqui. Lindíssima, como sempre. Obrigada. Radiante. Doutora, ela é odontopediatra, gente. E hoje nós vamos falar de um tema que eu fiquei até meio assim. Hipomineralização molar incisivo HMI? É a sigla, ele é conhecido. Por que esse nome, doutora? Na verdade, Duda, esse é um problema de desenvolvimento do dente, né? Então, acaba sendo, assim, pouco conhecido, inclusive, porque antes a gente tinha muito doença cárie. Muito, né? Assim, não que diminuiu, Sim. mas hoje a gente tem mais prevenção, né? Graças a programas como o seu. Então, que bom, fico feliz. A gente sabe que consegue, né? Que a prevenção chegue mais nas pessoas. Com isso, a cárie diminuiu um pouco e foi possível descobrir outros problemas de formação que os dentes desenvolvem. Olha que interessante. E esse é um problema que acontece na dentição de leite e na dentição permanente. Ah, então não é um problema que, tem que esperar cair os dentinhos, aí quando vier porque algumas coisas acontecem, tem que esperar o permanente vir, né? Como até o uso de aparelhos, normalmente, que vão usar por muito tempo, espera cair todos os dentinhos e vir o definitivo. Então, neste caso, acontece em dentes permanentes ou nos dentes de leite também? A pergunta seria essa. Na verdade, ele foi, assim, um problema que começou a ser falado e relatado há poucos anos. Na década de 80, que recente, vamos dizer. Super recente para a ciência, né? Que começaram alguns relatos na Europa sobre esse tipo de problema de má formação da estrutura no primeiro molar permanente e nos incisivos permanentes. E aí, por isso chama hipomineralização molar incisivo. Entendi. Né? Agora, o que causa, o que leva a ter uma hipomineralização? Então, existe ainda muito a se aprender sobre esse tipo de problema. Como ele ainda é pouco estudado frente a outros problemas, embora no Brasil nós temos várias equipes nas universidades que já estudam muito esse tema, né? O que a gente sabe que problemas no período pré-natal, né? Então, assim, no período gestacional, como, por exemplo, desnutrição, como, por exemplo, problemas de picos da saúde da mulher, então, por exemplo, pressão, diabetes, alguns episódios que vão desequilibrar o organismo da mulher e vão acabar levando, às vezes, estado febril, uso de antibiótico. Existe também na literatura que diz que tem alguma coisa a ver com genética. Então, assim, que vão mostrar que esse problema ocorreu e vão marcar os dentes, tanto os de leite, principalmente os molares, né? E depois os permanentes também. É engraçado porque, assim, a doutora Letícia está falando de algo que é recente, né? Surgido na década de 80, estudos falando sobre a hipomineralização. Mas eu quero lembrar a vocês que a doutora Letícia Lemos, ela é odontopediatra, mas ela é doutora em odontopediatria. Então, a gente está falando com alguém que realmente tem muito conhecimento, que está aí acompanhando essa evolução dos estudos. Então, é importante, quando você perceber que seu filho tem algum sintoma, eu vou perguntar para a doutora se tem alguma forma dos pais identificarem, procurar um profissional especializado. Tem sintoma? Então, a gente, não sei se nós vamos conseguir ver a imagem, Duda, era legal até falar junto, mas assim, os dentes são bem manchados, né? Tem imagem dos dentinhos manchados aí? Deixa eu ver, porque o pessoal em casa acaba entendendo, né, quando a gente tem imagem. Mas só para entender, isso, são essas imagens. Os dentes ficam bem manchados, é uma imagem que ela pode ser muito diferente nos diferentes molares. Sim. Né? A gente acaba tendo, assim,
pontos bem brancos, amarelos, acastanhados, amarronzados, pode ter uma variação de cores, dependendo do quanto esse dente foi mal formado. Olha que interessante. Entendeu? Já é um sinal para os pais observarem e procurar um especialista. Assim, muitos profissionais até da área da odontologia não conhecem esse problema e falam que tudo é cárie, né? Porque realmente é difícil de fazer diagnóstico, porque normalmente acaba se somando a doença cárie a esse processo de má formação. Nossa, olha, então Entendeu? realmente procure um especialista quando você perceber qualquer coisa, para que realmente não seja dado um diagnóstico, né, de repente uma cárie, acaba fazendo um procedimento que nem era necessário e o problema, na verdade, era outro, na verdade, quando o processo de doença cárie se instala num dente hipomineralizado, né, ele é um dente que tem complicações na parte mineral, você tem um dente, então, que vai ser muito mais severa a doença cárie. Entendeu? Entendi. Então, assim, tem muitas crianças que, às vezes, com 6, 7 anos de idade, têm um molar permanente que acabou de chegar na boca, com uma má formação dessa, começa um processo de cárie e, no fim, o dente acaba sendo perdido em menos de 2 anos na boca, porque não foi feito um diagnóstico, uma prevenção, um acompanhamento, entendeu? E é interessante que quem está em casa... vocês sabem que o profissional, né, o dentista, independente da subespecialidade, tudo que ele faz é salvar a vida dos dentes, né? O tirar o dente, o remover o dente permanente realmente é o último caso. Doutora, só para entender, tratamento, como que trata a hipomineralização? Então, além desse processo de manchas, ele tem um dente que tem uma sensibilidade muito grande. Então, assim, até o tratamento é complicado, sabe, Duda? Então, assim, o ideal é prevenção, que a gente possa fazer com que esse dente não se quebre com o passar do tempo, porque ele vai ficando tão fragilizado que ele começa a ter pequenas fraturas e isso vai expondo cada vez mais a parte interna, aonde fica a polpa, que é, né, a parte nervosa do dente, e a criança vai tendo alguma coisa. Muita dor, entendeu? Então, muita sensibilidade. Então, o ideal é que seja feito um acompanhamento preventivo com flúor tópico, né? Que, além disso, esse acompanhamento, processos assim de proteção com materiais, por exemplo, como o cimento de ionômero de vidro, que liberam flúor para o dente, né? Às vezes resinas mesmo. Sempre, dependendo do tamanho da fratura, é o tamanho do tratamento que vai ser feito. Mas, para você ter uma ideia, ele pode fragilizar tanto que, às vezes, até a extração não tem mais jeito. Bom, o ideal é que você que tem filho em casa, a criança, ela não nasceu com a cárie, né? A cárie, ela vem em decorrência de um estilo de vida, de repente, até de uma falta de cuidado, de higienizar, né, doutora, antes de dormir. Então, acompanhar o que a criança se alimenta, fazer a higienização. E, antes de tudo, antes da erupção dos primeiros dentinhos, ou seja, antes do nascimento, já procure seu odontopediatra de confiança, porque essa criança, se tiver acompanhamento, não vai ter problema de saúde, não é verdade? E mesmo que ela tenha, assim, uma má formação, você vai prevenir que chegue nos piores estágios de tratamento, né? Doutora, obrigada pela sua participação. Obrigada. Foi excelente bater um papo com você. E agora, gente, nós vamos falar de um outro tema. Tem uma